Senhoras e senhores ouvintes, internautas de diferentes contextos geográficos, no período das festas juninas, as rodovias ficam muito movimentadas em toda a macro-região nordeste do Brasil, porque as festas juninas mobilizam em diferentes intensidades todos os municípios nordestinos. Então, muitas pessoas viajam, muitas pessoas se deslocam, porque para se analisar as festas juninas, eu faço uso de algumas dimensões espaciais. Por exemplo, a casa. No passado, a casa teve uma importância maior, porque era na casa que você tinha a fogueira, os encontros, as pessoas degustavam os pratos típicos do período junino, notadamente nas casas, e usavam as ruas, que é outra dimensão, para se deslocar de uma casa para outra. Eventualmente, algumas festas comunitárias também aconteciam em espaço público, na rua. Só que, notadamente nas últimas décadas, uma dimensão espacial começou a ganhar proeminência, ganhar destaque, que são as praças públicas, as festas mediatizadas, as grandes festas espetacularizadas em espaço público. Essas festas, macrofestas de praças públicas, com bastante divulgada em veículos de comunicação, nas redes sociais, festas caras, para as quais se contrata artistas famosos. Então, essas festas atraem muitas pessoas da cidade, das áreas rurais do município, dos outros municípios do contexto regional e de outras regiões. Ou seja, viaja-se muito para as festas juninas. Então, uma das questões, um dos elementos impulsionadores dessa mobilidade, desse deslocamento de pessoas para as festas juninas em diferentes cidades, é claro, esse sentido espetacularizado dessas megas festas com essas chamadas grandes atrações. Então, as pessoas viajam 100, 200 quilômetros para essas festas. Mas tem outros motivos também que fazem com que as pessoas viajem muito. Algumas pessoas podem até falar, mas Salvador, por exemplo, que é a maior cidade do estado da Bahia, uma das grandes cidades nordestinas, Salvador antes tinha poucas opções de festas juninas. Só que não se pode falar isso na atualidade, porque você tem opções de festas juninas, algumas em bairros populares de Salvador. Será que não tem festas juninas em bairros, por exemplo, como Paripe, que é um bairro importante de Salvador? Tem festas juninas, as pessoas comemoram festas comunitárias, há aquelas que são organizadas por órgãos públicos, como o próprio governo do estado, há festas que são promovidas por gestores públicos municipais, estaduais. Então Salvador também tem suas festas juninas, mas muitas pessoas saem da gigantesca e populosa capital baiana para buscar algumas cidades que são famosas nos circuitos juninos, mas também buscam as questões familiares. Há muitas pessoas que residem em Salvador, mas seus familiares residem em cidades do interior, no Recôncavo Baiano, em diferentes contextos dos sertões baianos, falando no plural, as pessoas vão para a região de Serrinhas, de Alcisaleira, da Bahia, vão para o Baixo Sul, para o sul da Bahia. Então, as pessoas se deslocam não só pelas chamadas grandes atrações, mas por questões de afetividades familiares, questões familiares, para visitar familiares, ou mesmo por curiosidade, conhecer lugares, participar dessas festas famosas. Então, muita gente se desloca. Então, é importante se atentar para essa questão das rodovias. Infelizmente, no Brasil, como se priorizou o transporte rodoviário, há uma concentração intensa dessas pessoas onde? Nas rodovias. Salvador, do ponto de vista geográfico, é uma península. Então, para você sair de Salvador, você pode sair, por exemplo, por um mar, usando o sistema ferryboat, e para você na ilha de Itaparica atravessar, por exemplo, para o Recôncavo Baiano pela Ponte do Funil. Mas só o problema é que o ferryboat é muito procurado e você tem filas quilométricas para o sistema ferryboat que não dá conta. Realmente, nesse período é muito procurado, a fila é muito, muito
extensa. Aí você tem a opção rodoviária, rodovia BR-324. Aí começa o problema. Uma concentração imensa de pessoas saindo de Salvador pela rodovia BR-324, porque as pessoas vão no sentido Feira de Santana, que é a segunda maior cidade da Bahia, para de Feira de Santana ir para a região de Serrinha. Se você vai para o Recôncavo, também tem que pegar um trecho da 324, mas geralmente o trecho, o itinerário que se faz uso, é um itinerário repetitivo, concentrado e que é usado por muitas pessoas. Qual é? Você sai de Salvador, pega a BR-324, segue em torno de 90 quilômetros, até você ter o acesso para a rodovia BR-101. Aí você passa embaixo de um viaduto, tem uma alça de acesso para a BR-101 e segue para o Recôncavo Baiano. O problema é que esse itinerário ele é a primeira opção para a grande maioria das pessoas. E mesmo nos grandes polos festivos do Recôncavo Baiano, você tem poucas informações sobre itinerários alternativos. Então, a sugestão é esses grandes polos juninos, já consolidados da festa junina no Recôncavo Baiano, você colocar nos sites municipais, nos prospectos, nas informações turísticas, informações para o turista, o governo do estado também fazer isso, as informações sobre as opções de outros itinerários. Exemplo, o cidadão sai de Salvador, ele pode passar por Simões Filho, depois Simões Filho, subir o viaduto de Candeias, e você seguir por Candeias, São Francisco do Conde, Santa Amaro, Cachoeira, São Félix. São Félix você pode acessar Muritiba e você está passando por diferentes cidades do Recôncavo Baiano. Se o seu ponto final de visita é Muritiba, você pode acessar tranquilamente é, por esse trecho aí, via Candeias, Santa Amaro e por aí vai. Se você vai para Cruz das Almas, você complementa esse itinerário depois de Muritiba pela própria rodovia BR-101. Pode pegar um trecho um pouco mais congestionado, mas você adianta muito a viagem, porque esse trecho aí é um trecho que não é tão procurado quanto o outro, que é a primeira opção. Um exemplo, um ano de 2023, tenho uma filha que cursa Direito da UNEB de Camaçari, e fui levar essa minha filha para Camaçari, e ao chegar no entroncamento de São Gonçalo, a BR-101 estava parada, porque estava muito congestionada. Eu retornei, BR-101, entroncamento de São Gonçalo, retornei, acessei por Belém, que é uma localidade um distrito que pertence à Cachoeira, está na área territorial de Cachoeira, passei Belém, Santo Amaro, São Francisco do Conde, Candeias, acessei Camaçari, e esse itinerário, esse trecho aí, estava totalmente tranquilo. Então, é importante que se traga essas outras informações. O ideal é que se tivesse uma diversidade de modais de transporte para não sobrecarregar o rodoviário. Que se tivesse trem para as pessoas se deslocarem, se tivesse, por exemplo, a navegação fluvio-marítima, como já teve no passado, né? Você pegava um navio em Cachoeira, descia o Baixo Curso Paraguaçu, Baía de Todos os Santos, chegava em Salvador, por uma modalidade de transporte fluvio-marítima, ou fluvio-estuarina. Você ia por navio, então você tinha a opção do navio, tinha a opção do trem, mas não tem mais. O trem que passa no Recôncavo Baiano é só carga. Não tem mais esse transporte de passageiros de navios para se aliviar o transporte rodoviário. Então, o ideal, do ponto de vista do futuro, é se investir na diversificação dos modais de transporte. Enquanto não se consegue isso, é importante buscar esses itinerários alternativos para se tentar aliviar um problema que é constante, que é histórico, que é esse congestionamento. Além de se pensar lá no futuro também nessa questão da possibilidade de duplicação da BR-101, que é uma temática importante. Mas é um assunto para um outro comentário. Bom descanso, boas festas, até a próxima.